Como é que faz pra passar na peneira? Ó, assim, lá atrás, você tinha que ser bom. Hoje, você tem que ser bom e você tem que ter influência, né? Ou tem que ter alguém que tem influência. Acho que o futebol, brincadeiras à parte, ele, principalmente nas categorias de base, né? E na transição de uma base para o profissional, quando fala base, antes do profissional, é um mercado, cara, sujo, né? Então, assim, quando eu passei na peneira, treinei muito bem, fui muito bem, fiz gols, ali foi suficiente. Mas acho que hoje, infelizmente, você tem que estar muito bem relacionado. Em alguns momentos, você ouve histórias de pais que tem que pagar pro empresário ou pro técnico daquele time que o filho vai fazer peneira. Mas não, eu peguei uma época melhor. E de fato existem os olheiros? Depois que você ingressa num clube de nome relevante, tem alguém olhando ali pra você, pra te puxar pra outros clubes? Sim, isso existe? Existe. Eu de moleque sempre tive meu pai me assessorando de forma informal. À medida que você vai e começa a disputar campeonato, seja de futsal ou de campo, né? Campeonatos como Campeonato Paulista, nas suas categorias, sub-15, sub-17 ou antes, você começa naturalmente a ter uma visibilidade maior, né? E nesses jogos sempre tem olheiros de time grande, olheiros de times menores, empresários, pessoas que querem, enfim, gerenciar, né, ou empresariar esses jovens, e aconteceu comigo. À medida que eu fui evoluindo, avançando, fui para a seleção de base, fui para times maiores, começou de forma mais formal, até algumas conversas de empresários com meus pais, e aí eu tive empresários durante a minha vida que faziam a gestão de carreira e gestão dos meus movimentos. Claro que não numa proporção, né, financeira como a dos jogadores, mas é mais um gerenciamento de potencial e projeção do que uma realidade, né? E eu tenho várias lições que o futebol me ensinou, mas sim, existem vários olheiros que estão aí procurando quem são os próximos Neymars da vida. Você passou por um clube grande, né? Passei. Você jogou no São Paulo, por exemplo. Como é que foi a sua passagem assim por esse universo? E até o momento que você falou assim, puta, deixa eu me dedicar aqui ao mundo espiritual por um tempo, né? Boa. Saí de casa muito cedo. Eu saí com, acho que uns 12, 13 anos para ir pro interior. E a vida de quem quer ser um jogador de futebol, ela é quase que um nômade digital. Hoje você tá aqui, amanhã você tá lá. Isso me ajudou muito, né? Eu saí cedo, eu comecei a me relacionar com jovens, ou a treinar com jovens e a viver em alojamentos muito cedo, com jovens que eram da Bahia, de Pernambuco, de vários estados, e pessoas que tinham condições menos favorecidas do que a minha. Então, eu tive experiências de jogar no São Paulo com vários caras que hoje estão, assim, na Europa. O Lucas Moura e vários outros jogadores. Casemiro, Oscar, todos esses caras. E ali você tinha uma infraestrutura muito boa. Mas eu joguei em times grandes, como, por exemplo, sei lá, passei um tempo no Vasco. Pedi pra ir embora do Vasco, porque era uma estrutura, cara, desafiadora. Morava embaixo da arquibancada e foi super complexo. A gente acha que, time grande, futebol tem estrutura. Cara, não é essa a realidade. Ali você tá, cara, penando pra construir um sonho. E aí eu fui pro Rio, fui pra Sul, fui pra vários lugares, e quando eu fiz 18 para 19 anos, foi quando eu tive aquele estalo que eu comentei. Falei, cara, acho que eu vou fazer esse trabalho, mas eu sempre tive vontade de voltar a jogar futebol. E não deu. Chegou depois de 2 anos, porque são 2 anos de 19, 18 para 20, 21, perdi o time, né? Então, e aí começou a transição pro mercado corporativo. Você perdeu o timing porque você ficou 2 anos fora e a galera não perdeu esse time. Você chegou a fazer teste? Eu fui, só pra você ter uma ideia, né? Eu casei cedo, eu casei com 21 anos. Então eu voltei com 20 para 21, 21 para 22 eu tava casando. E aí eu fui pra um time de Santa Catarina jogar o Catarinense, só que da segunda ou terceira divisão, não lembro agora. Uhum. E aí os caras me fizeram uma proposta de 3 meses de contrato, tava noivo, e eu ia ganhar um salário mínimo, enfim, por mês. Uhum. Só que, nesse meio tempo eu ia casar, tava indo bem, dinheiro, né? Ia precisar de dinheiro, cara, aí eu falei, não dá, não vou. Porque, eu não ia... Aí foi
a decisão homem ali, futuro pai de família, que eu falei, cara, eu não posso correr só atrás dos meus sonhos e talvez descobrir aqui, né? Deixar a ponta solta aqui. Aí foi quando eu larguei. Mas eu tentei voltar e realmente não deu. Acho que o time... E eu tava voltando bem. Talvez seria uma janela ali ou a oportunidade. Fazer um bom campeonato. Tudo bem que era um campeonato sem expressão, mas seria uma oportunidade de ter pessoas olhando e fazer movimentações, porque acontece, né? Total. Poderia acontecer como não. Mas eu entendi que não era o momento e aí eu segui a minha vida e minha esposa está comigo até hoje, talvez por essa decisão.